Olá, eu sou Maria Leopoldo, coordenadora pedagógica da Lila, e hoje nossa conversa vai ser sobre como propor atividades lúdicas para bebês e crianças pequenas. Então, para começar, quero fazer essa diferenciação entre o que é um brincar livre e o que é uma atividade. E para as crianças pequenas, a diferença é muito pequena, né? Tem alguma diferença, mas é importante a gente marcar essa diferença. Então, a gente já fez um outro vídeo sobre o livre brincar e a importância da dimensão da escolha, que a criança, que a gente possa oferecer materiais que interessem a criança, que o movimento autônomo é muito importante, que a criança possa se dirigir para o que interessa a ela, que ela vai se desenvolver dessa forma. Então, no brincar livre, a criança escolhe como ela quer brincar, o que, que ela quer explorar, a ideia é dela, né? Claro que quanto o bebê não tem autonomia de escolher, por exemplo, o brinquedo que ele vai ter, né? Ou o material que ele vai explorar. Afinal de contas, o bebê sempre precisa que o adulto lhe apresente, né? O material. E na atividade acontece a mesma coisa, a criança precisa que o adulto apresente esse material. Mas qual que é a diferença, né? Na atividade, o adulto vai pensar no material, vai pensar no espaço, nos materiais e vai propor de uma outra forma, né? Enquanto no brincar livre não existe uma proposição do adulto, na atividade existe, né? Então é o adulto que vai falar: vamos brincar com farinha? Vamos brincar com gelatina? Vamos brincar com tinta? Né? Então, a proposição é do adulto. Isso não significa que a criança precisa brincar como o adulto imaginou que deveria. Então, isso é fundamental a gente dizer aqui, né? A gente propor atividade não significa que a gente tem uma expectativa que a criança realize de uma determinada maneira, né? Então, vou dar um exemplo. O adulto pensou em uma proposta, né, de atividade que tem a ver com oferecer várias bacias e fazer batuque na bacia com colher de pau. Pode ser que tem criança que vai lá e vai bater nas bacias. Pode ser que tenha criança que coloque a bacia na cabeça e vire um chapéu. Pode ser que tenha uma criança que entre dentro da bacia. E tá tudo bem, né? Então, ainda que o adulto tenha uma ideia, né? Esse adulto precisa estar muito tranquilo com cada criança, explorar da forma que ela precisa. A criança vai nos dizer, vai nos mostrar, às vezes a criança não diz com palavras, mas ela nos mostra o que está sendo importante para ela, né? Então, basta a gente observar. Mas então, quando a gente vai propor uma atividade, quer seja, normalmente quando a gente fala de crianças pequenininhas, muitas atividades sensoriais fazem sentido, né? Então, materiais interessantes, e daí o que a gente fez um longo cardápio com sugestões de propostas interessantes para as crianças, mas essas coisas também podem ser inventadas, né? E os adultos também podem utilizar a criatividade na hora de pensar propostas que podem ser interessantes para a criança. Mas quando a gente vai fazer isso, propor fazer uma proposta diferente, a gente pode envolver as crianças, né? Então, eu coloquei aqui um pouco algumas dicas na hora de preparar essas atividades, né? Que tem a ver com separar materiais, garante que a criança está com uma roupa adequada, né? Então, não adianta a gente, por exemplo, oferecer tinta para criança se a gente está o tempo todo falando, não suja, a roupa, cuidado, né? A criança não vai ter uma boa experiência se o adulto está muito preocupado com a criança não se sujar, né? Então, o adulto pode ou tirar a blusa da criança, ou colocar uma roupa né, uma roupa que possa sujar,
preparar o espaço, né? Então, a mesma coisa, assim como a criança também não vai desfrutar a atividade se ela estiver preocupada com a roupa ou com se sujar, essa criança também não vai estar à vontade se o adulto não tiver tranquilo com a sujeira ou com a bagunça no espaço, né? Ou se o espaço não for bem adequado, né? Então, para uma criança que ainda não senta com, né, com firmeza, fazer uma atividade na mesa não é uma boa sentada na cadeirinha? Talvez não seja uma boa, né? Então, pensar se essa atividade vai ser no ambiente interno, externo, se vai ser no chão, se vai ser na mesa, tudo isso o adulto precisa pensar. E envolver a criança na preparação, né? Então, por exemplo, é uma atividade com tinta, né? Poder envolver a criança e falar, ai, segura essa tinta, coloca lá na toalha a tinta, né? E envolver a criança antes na hora de guardar, né? Então, é importante a gente ir pontuando com as crianças que as coisas têm começo, meio e fim, né? Então, por exemplo, se tem um espaço lá cheio de brinquedo, jogado no chão, daí você vai lá e vai propor uma atividade no meio daquilo, as coisas podem ficar muito confusas para as crianças, né? Então, a gente acaba não dando muito limite. Então, é importante a gente falar, então antes de fazer a atividade, né, antes de brincar com tinta, vamos guardar esses outros materiais aqui, né? Porque daí é um jeito de pontuar e de marcar para a criança que a gente vai começar a fazer outra coisa, certo? E na hora de propor para a criança, né? Como que a gente fala com ela? Como que a gente mostra? Então, ficar na altura da criança, fazer contato visual com ela, né? Fazer um tom de voz às vezes diferente, né? Então, marcar que tem uma coisa nova acontecendo. Então, a gente não vai lá, coloca o material e começa a fazer, né? Mas a gente fala: olha, eu trouxe essa tinta e esse pincel, né? Ixi, será que esse pincel faz coceguinha? Então, apresentar os materiais de forma atrativa. Às vezes a gente precisa dar o modelo, às vezes não precisa, né? Então, nessa foto aqui, por exemplo, é uma crianças brincando com gelatina e com fruta, né? Então, o adulto, às vezes, se ninguém toca na gelatina, se as crianças ficam vendo, né, olhando para a gelatina curiosas, o adulto pode ver se ele fica esperando a criança fazer alguma coisa, ou se ele vai lá e coloca a mão, né? Então vai depender, mas pode ser interessante o adulto às vezes mostrar e dar um modelo. Não significa que a criança vai repetir igual e tá tudo bem. E por último, mostrar para a criança que as coisas não se limpam num passe de mágica. Então, claro que a gente não espera que uma criança de 1 ano e de meses vá nos ajudar a limpar tudo, mas que a gente possa falar para ela: olha, coloca o seu pincel dentro da bacia para a gente lavar, né? Então, mostrar que a gente pode envolvê-la na arrumação, que existe um trabalho depois de arrumar o espaço, né? Então, essa é algo importante para a gente transmitir para a criança, né? Mas fundamental é o adulto estar muito aberto para observar como que a criança explora e o que está sendo importante para a criança naquele momento, tá bom? Então é isso, espero que vocês possam ter bons momentos de propostas com significado para as crianças.